Era uma manhã comum quando Carla se preparava para um dos dias mais importantes de sua vida. Ela estava a caminho de uma entrevista para um cargo que sempre sonhou, designer-chefe em um renomado estúdio de moda. Desde criança, Carla sempre sonhara em trabalhar no mundo da moda, e essa era a oportunidade que poderia mudar sua vida para sempre. Com seu portfólio impecavelmente organizado, ela caminhava pela rua com passos rápidos e determinados. Mas o destino tinha outros planos para aquele dia. Enquanto equilibrava uma xícara de café quente, sua bolsa, e as pastas com seus desenhos, um garoto que jogava bola na calçada acidentalmente a atingiu. O impacto foi suficiente para fazer Carla tropeçar e derrubar todo o café em sua roupa. O pânico tomou conta dela. A entrevista era dali a poucos minutos, e não havia tempo para voltar a casa e trocar de roupa. Foi nesse momento que apareceu Henrique, um homem que até então era um completo estranho. Com um sorriso simpático, ele correu até Carla para ajudá-la a se levantar e recolher os papéis espalhados pelo chão. Carla estava atordoada, mas não pôde deixar de notar a gentileza daquele desconhecido. Henrique, percebendo a gravidade da situação e a preocupação no rosto de Carla, ofereceu-lhe ajuda. Ele sugeriu levá-la até sua casa para que pudesse trocar de roupa e ainda chegar a tempo na entrevista. Carla hesitou por um momento, afinal, ele era um estranho. Mas, diante da urgência, ela decidiu aceitar a carona. Mal sabia ela que aquele ato mudaria sua vida para sempre. Durante o trajeto, o vento que entrava pelas janelas abertas do carro esportivo de Henrique misturava-se à adrenalina que Carla sentia. A conversa fluiu naturalmente, e ela sentiu uma conexão instantânea com ele, algo que a deixou ao mesmo tempo confusa e excitada. Ele parecia ser exatamente o tipo de pessoa que Carla sempre quis em sua vida, mas ela não tinha tempo para pensar nisso agora. Tudo o que importava era chegar a tempo para a entrevista. Graças à rapidez de Henrique, Carla conseguiu ir para casa, trocar de roupa e chegar ao estúdio poucos minutos antes da hora marcada. Mesmo nervosa pelo que acabará de acontecer, ela conseguiu se concentrar e deu o seu melhor durante a entrevista. Enquanto esperava pelo feedback, seus pensamentos voltaram para o homem que a ajudara naquele momento crucial. Quem era Henrique? Por que ele apareceu justamente naquele momento? Depois da entrevista, enquanto tomava outro café para tentar acalmar os nervos, Carla recebeu uma mensagem inesperada. Era Henrique, perguntando como tinha sido a entrevista. Ela se surpreendeu ao perceber que ele havia conseguido seu número, mas, em vez de se preocupar, sentiu uma estranha felicidade. Respondeu à mensagem com um sorriso no rosto, e foi assim que a troca de mensagens entre os dois começou. Nos dias que se seguiram, Carla e Henrique continuaram a conversar. A princípio, eram apenas trocas ocasionais de mensagens, mas logo passaram a compartilhar seus sonhos, ambições e experiências de vida. A conexão entre eles crescia e Carla começou a perceber que ansiava por cada nova mensagem que chegava em seu telefone. Henrique parecia entender seus sentimentos e pensamentos de uma maneira que ninguém mais conseguia. Decidiram, então, se encontrar novamente. Quando se viram pela segunda vez, a química entre os dois era inegável. Num café aconchegante, conversaram por horas sobre suas vidas, seus planos, e tudo o que os movia. O tempo parecia voar, e antes que percebessem, já era noite. Henrique a convidou para jantar, e naquele momento, enquanto ele a levava para casa, o primeiro beijo aconteceu, selando o início de algo que parecia mágico. Conforme os dias passavam, o relacionamento entre Carla e Henrique se fortalecia. Eles passaram a se ver com mais frequência, e Henrique chegou a passar algumas noites na casa de Carla. Tudo parecia perfeito, como um conto de fadas moderno. Mas como em todo conto, sempre há um momento de crise. Em uma noite, enquanto jantavam em um restaurante, Henrique recebeu uma ligação que o deixou visivelmente preocupado. Sem muitas explicações, ele se levantou apressadamente, desculpou-se e deixou Carla sozinha no restaurante. Ela tentou ligar para ele várias vezes, mas todas as chamadas foram direto para a caixa postal. A ansiedade tomou conta de Carla. O que poderia ter acontecido? Por que Henrique havia partido tão repentinamente? Horas depois, já de madrugada, Henrique finalmente ligou de volta.
Ele estava visivelmente abalado e pediu desculpas por ter deixado Carla naquela situação. Com a voz carregada de emoção, ele revelou que havia algo sobre sua vida que ele não tinha contado para ela. Anos antes, Henrique havia feito uma promessa a um amigo, alguém que o tinha ajudado em um momento extremamente delicado de sua vida. Esse amigo, que arriscara a própria vida para tirar Henrique de uma situação perigosa, agora precisava de ajuda. E Henrique, por lealdade e gratidão, não podia recusar. Ele explicou a Carla que não podia entrar em detalhes, pois o amigo estava envolvido em um problema sério, algo que envolvia pessoas perigosas, e ele estava ajudando esse amigo a sair dessa situação e desaparecer. Embora Henrique quisesse contar tudo para Carla, ele precisava manter alguns detalhes em segredo para protegê-la. Essa revelação foi um choque para Carla. Ela confiava em Henrique, mas a ideia de que ele estava envolvido em algo potencialmente perigoso a deixava assustada. No entanto, ao invés de se afastar, Carla decidiu apoiá-lo. Ela prometeu que, não importasse o que acontecesse, eles enfrentariam juntos. Henrique ficou aliviado com a resposta dela, e esse momento de vulnerabilidade fortaleceu ainda mais o laço entre eles. A partir desse ponto, o relacionamento de Carla e Henrique se baseou em uma nova fundação: confiança e sinceridade. Embora a situação fosse complicada, eles estavam determinados a superar qualquer obstáculo juntos. Carla sabia que o amor verdadeiro não era apenas sobre os momentos felizes, mas também sobre estar ao lado da pessoa amada nos momentos difíceis. Assim, Carla e Henrique seguiram em frente, construindo um futuro juntos. Eles sabiam que desafios viriam, mas estavam prontos para enfrentá-los de mãos dadas. A história deles é um lembrete poderoso de que o amor verdadeiro vai além das aparências e das primeiras impressões, é sobre confiança, apoio mútuo e, acima de tudo, enfrentar as dificuldades juntos. E foi assim que aquele simples incidente com um café derramado levou Carla a uma aventura inesperada, cheia de amor, mistérios e descobertas. Ela jamais poderia ter imaginado que aquele dia mudaria sua vida para sempre, mas, ao final de tudo, ela sabia que tinha encontrado algo precioso. Algo que valia a pena lutar e proteger, um amor que desafiava todas as expectativas.